Nicolás Eu tenho Maduro. preconceito contra cínico, que é o caso do Lula, mentiroso, sou preconceituoso com mentirosos. É um dos discursos mais mentirosos que o Lula já pronunciou até agora, o que não é fácil. Estou fazendo essa afirmação aí, me arriscando a topar com outro mais escandaloso, mas eu acho difícil. Eu acho difícil. O PT e o Lula sempre escancararam a alma escura que tem em matéria de política externa. É aí que ele falava, que ele comentava que as multidões que protestavam contra a fraude no Irã tinham caído no choro do perdedor. É aí que ele fica falando de negócio de narrativas e tal, para dizer que na Venezuela a democracia até demais, etc, etc. O Lula jamais se referiu a alguma ditadura como ditadura. Jamais. Em 8 anos como presidente, em 300 anos como explorador de sindicatos e depois como dono de partido, ele nunca chamou Cuba de ditadura, nunca chamou China de ditadura, etc, etc. Nada. Ele, se você tem que, nas políticas externas, atender aos interesses do país, você não pode, em nome disso, perder a honra, nem a vergonha na cara. Não pode, por exemplo, apoiar a Rússia contra a Ucrânia, já que invadiu, um país foi invadido. Não pode, por exemplo, dizer que a Venezuela é uma democracia. Ele está desrespeitando os assassinados pela ditadura venezuelana, as vítimas do roubo na Venezuela, que atingiu proporções siderais. Ele está desrespeitando os presos políticos, que, aliás, nunca respeitou, comparava os de Cuba aos presos comuns de São Paulo, e está mostrando quem é que tinha razão na campanha. Não tem preconceito contra a Venezuela, não tem narrativa. O que existe é a verdade factual. O contrário da verdade factual é o contrário da mentira. Ponto. A Venezuela é uma ditadura para as negas dele. Ele que vai conversar essas coisas com a Janja. Porque aqui não, mais respeito pela inteligência mínima do brasileiro, que não pode ser chamado como idiota. E eu queria saber como é que vai reagir agora o pessoal do Tribunal Superior Eleitoral, que qualificou de desinformação ou fake news, portanto, qualificou de criminosa a afirmação que nós fazíamos no programa Os Pingos nos Is, dizendo que o Lula era, além de ladrão, ex-presidiário, descondenado e chefe de organização criminosa. Alguma mentira até aqui? Alguma desinformação? Era também amigo de ditadores. Está aí os ditadores aqui, as Forças Armadas batendo continência e os ministros do Supremo prontos para comparecer a qualquer recepção em homenagem a um canalha. Se o Brasil não pode resolver os problemas da Venezuela, não, mas poderia socorrer os democratas, exigindo que para a Venezuela ingressar nessas organizações a que ele se refere, que promove aí as quermesses dos cucarachas, ele deveria exigir que houvesse pelo menos eleição com 2 partidos podendo fazer campanha. Isso me remete de novo ao TSE. Nós saímos da Jovem Pan por termos pronunciado as palavras proibidas. O Supremo diz que não se meteu, o TSE. Isso era coisa do departamento jurídico. Alguém precisa pedir desculpas aos brasileiros, porque das duas uma, ou o TSE apoiou, ajudou a propagar uma fake news deliberadamente, ou ele desinformou, também não importa se deliberadamente ou não. O fato é que criminoso foi o comportamento do TSE, que censurou a verdade da mesma forma, a mesma verdade que é assassinada por um discurso desses do Lula. E a gente segue no assunto.